Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo um comparativo com 3 top ações que na minha visão estão em bom patamar de preço para você estudar nesse mês de setembro. Já deixando um breve recado, se você acessou esse vídeo buscando aquelas ações que vão ter forte valorização no curto prazo, com o intuito de comprar agora no início e vender ao final de setembro, esse vídeo infelizmente não é para você. A estratégia fundamentalista ela é focada em longo prazo. Então, por mais que o título do vídeo é ações para o mês de setembro, mas isso não quer dizer que essas ações irão se valorizar fortemente no curto prazo. Pelo contrário, a forte valorização delas ocorreu no decorrer de vários anos. Então, são empresas sólidas, consistentes, mas que também exigem paciência do investidor. O momento atual, na minha visão, é considerado atrativo para você que tem paciência e consegue manter essas ações no seu portfólio por longos períodos. Fica comigo até o final e vamos fazer o comparativo e elencar essas 3 excelentes oportunidades para o seu portfólio. Primeira delas, pessoal, já aqui na tela, dando um spoiler para vocês, a nossa querida Petrobras. De fato, não podemos negar que Petrobras vem sendo impactada, assim como as demais outras petroleiras da Bolsa de Valores, seja Prio, Brava, PetroRecôncavo e demais empresas ligadas à commodity do petróleo. O petróleo vem tendo uma desvalorização nos últimos meses e isso certamente impacta empresas como é o caso da Petrobras. Mas na minha visão, hoje a empresa está apresentando um valuation atrativo perante os últimos resultados e também as projeções futuras para os próximos trimestres. Alguns pontos cruciais que na minha visão foram bem positivos nesse segundo trimestre de 2025. Entre eles, o aumento da produção, mesmo em um cenário adverso, a empresa segue crescendo a sua produção. Descendo a tela, vou citar somente os principais pontos. Investimentos que a empresa vem fazendo também, por mais que o cenário ainda é de incerteza, sem projeções tão boas assim no curto prazo, quando olhamos agora os próximos meses, mas mesmo assim, Petrobras vem investindo fortemente. E quando olhamos os destaques financeiros, os números propriamente da empresa, vimos diretamente o aumento da produção total, tanto de óleo e gás como a produção total. O EBITDA teve um leve decréscimo de menos 4%. O lucro líquido aumentou 2% quando comparamos ao primeiro TRI de 2025 e o fluxo de caixa operacional diminuiu, mas ainda assim encontra-se num patamar de 7,5 bilhões de reais. Descendo um pouco mais a tela, pessoal, o que é importante destacar? Como citamos os novos investimentos, 85% do CAPEX foi realizado em exploração e produção de petróleo. Aqui podemos ver mais diretamente essa evolução do CAPEX agora no segundo trimestre de 2025. Produção de óleo alcançando 2,47 milhões de barris por dia, com certeza hoje uma das pioneiras quando falamos desse segmento na Bolsa de Valores. Os dividendos, que em tese, em certa parte, deixou um pouquinho a desejar para os demais acionistas que buscavam um dividendo mais elevado, como foi nos últimos períodos. Até mesmo vou deixar aqui em cima no card, pessoal, uma análise completa de Petrobras, onde eu identifico alguns pontos a mais que eu não vou abordar nesse vídeo, até mesmo para não ficar tão longo, visto que iremos citar as 3 empresas elencadas para esse mês, mas com certeza, se você é acionista de Petrobras, vale a pena analisar comigo todos os indicadores desse segundo trimestre de 2025. E lá eu detalho um pouquinho mais a fundo também referente aos dividendos. A empresa divulgou um número um pouco abaixo do que o mercado esperava. Na minha visão, isso já era previsto, uma queda nos dividendos. Claro que quanto mais proventos para nós acionistas, melhor, mas a empresa já estava projetando uma queda nos dividendos e mesmo assim eu considerei um resultado muito atrativo. Mas vale a pena, assista o vídeo acima no card que com certeza trará muitas outras informações detalhadas e importantes que podem fazer sentido na sua análise. De modo geral, pessoal, o resultado de Petrobras, na minha visão, no segundo trimestre, foi um resultado forte. As ações estão passando por um momento de turbulência, a empresa está em um cenário não tão bom devido à queda do petróleo, mas mesmo assim ela segue com fundamentos sólidos, resilientes. Há algumas projeções um pouco abaixo, como é o próprio caso dos dividendos, a dívida também da empresa, mas assim, não é algo totalmente preocupante na minha visão. Pelo contrário, isso mostra que a empresa sabe lidar com cenários adversos que podem aparecer. E no valuation atual, vamos olhar alguns outros indicadores que possam fazer ainda mais sentido a nossa decisão de aporte.
Acessando a plataforma do Investing Pro, tendo todos os detalhes de Petrobras, atualmente negociada a R$ 31,00, baseado em análise de números em 3 modelos de valuation, a plataforma do Investing Pro hoje nos traz um preço justo para a empresa de R$ 34,68, sugerindo um upside de 11,8%, o que pode parecer atrativo, mas hoje eu, como analista, eu considero esse preço justo até bem conservador perante a média histórica que a empresa já apresentou. Possivelmente, em cenários de alta do petróleo, juntamente com uma eficiência operacional da empresa, podemos ver a Petrobras chegando tranquilamente próximo a R$ 40,00. Demais indicadores você consegue consultar, até mesmo se você não tem a assinatura hoje do Investing Pro, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o meu cupom de 15% de desconto sobre o valor final da assinatura. O Investing Pro, se você não conhece, é uma plataforma extremamente completa e com uma grande gama de indicadores fundamentalistas, gráficos e inteligência artificial focada para investimento, carteiras ProPix elencadas também por inteligência artificial, buscando sempre as melhores oportunidades no momento, baseando-se, claro, em números, em análises racionais. Por isso que é muito importante você acessar um site como esse e ter visões mais amplas quando olhamos o histórico da empresa, as margens que ela tinha, os lucros passados, crescimento de receita e muito mais. Com certeza vale muito a pena. Outros indicadores de Petrobras, PL também muito atrativo, de 5,9 vezes, uma receita chegando próximo aí a 465 bilhões, e se você acessar, por exemplo, o explorador de dados, teremos muitos outros indicadores que vale a pena, sugiro que você dê uma olhada mais detalhada, mas também podemos fazer um cálculo breve de preço justo, baseando-se na previsão de lucro que o Investing Pro nos traz para a Petrobras, que girando próximo aí a 100 bilhões de reais. Então, com esses números, você consegue estimar um dividendo, até mesmo que você pode exigir para a Petrobras nos dias de hoje. Se fazer sentido para a sua estratégia, você está disposto a mantê-la para o longo prazo, que é o foco principal da renda variável, com certeza vale a pena o seu estudo. E a nossa segunda empresa dessa lista, com certeza não poderíamos deixar de fora a nossa querida BB Seguridade. BB Seguridade trouxe um lucro líquido no segundo trimestre de 2025 de 2,2 bilhões de reais, um aumento de 19,7, um ROE chegando a 90%. Realmente o ROE de seguradoras ele tende a ser bem mais elevado quando comparamos as demais empresas, mas com certeza um patamar próximo a 90% faz com que BB Seguridade tenha um desempenho operacional muito resiliente, muito atrativo, tendo um avanço de 15 pontos percentuais quando comparado aos períodos anteriores. Entre os principais destaques podemos citar também aumento de prêmios ganhos retidos, uma diminuição na sinistralidade, um dos pontos principais que faz com que o lucro final da seguradora seja atrativo, reserva de previdência tendo um aumento de 9,4%, arrecadação de capitalização, que também é outro braço, outra vertente de BB Seguridade, um avanço mais significativo de 24,1%, receitas de corretagem subindo 5,6% e muitas outras frentes que, se você quiser detalhar, eu também tenho um vídeo de BB Seguridade atualizadíssimo, pessoal, baseando nos números que a empresa trouxe no segundo trimestre de 2025. Com certeza vale destacar o crescimento em várias frentes, o comparativo hoje com Caixa Seguridade, que eu costumo muito utilizar e comentar até mesmo nos stories da minha página. Caixa Seguridade, na minha visão, também é uma excelente empresa de seguros, mas hoje, se você fizer um valuation comparando BB Seguridade com Caixa Seguridade, na minha visão, hoje, como analista, BB Seguridade apresenta um potencial maior de retorno devido à sua cotação ter sofrido um pouco mais no curto prazo. Então, ela está em um preço mais descontado quando comparamos as principais concorrentes, seja a Caixa Seguridade como também Porto Seguro. E com certeza, o último resultado traz excelentes números que fazem com que a nossa tese seja comprovada, tanto em lucro, resultado financeiro, avanço nas receitas nas várias frentes que BB Seguridade trabalha, seja capitalização, previdência, consórcio, toda a linha de seguros, seguros de vida, residencial, auto, agrícola, que é um dos principais carros-chefes de BB Seguridade e muito mais. Fica a sugestão, no card acima também tem o vídeo completo de BB Seguridade e, claro, diretamente na área de RI da empresa você tem acesso a todos os números completamente atualizados. E quando falamos de indicadores, atualmente BB Seguridade vem sendo negociada próxima a R$ 32,00,
Um preço justo estimado pelo Investing Pro, baseando-se em 9 modelos de valuation, que até se você quiser detalhar, fica a sugestão. Todos os modelos, cada qual com seu preço, estão aqui detalhados. Você consegue abranger, melhorar o seu conhecimento acerca de modelos de precificação. E chegamos a um preço justo de R$ 44. Um upside, convenhamos, muito maior quando comparado a outra empresa que eu citei nesse top 3, que seria a Petrobras, sugerindo, né, um upside de próximo a 40%, um número muito positivo. Particularmente aqui, eu considero o contrário de Petrobras. Petrobras, na minha visão, o preço justo meu era maior quando comparado ao Investing Pro. Aqui eu considero que R$ 44 para BB Seguridade já é um número um pouquinho mais arrojado. Eu, Rodrigo, hoje considero um preço um pouco mais baixo, mas com certeza, na cotação atual, a empresa tende a trazer bons frutos para nós, tanto em valorização como também e principalmente em dividendos. A empresa tendo um payout elevado, próximo a 90%, quando projetamos o lucro líquido para 2025, faz com que nós acionistas tenhamos pelo menos um dividendo próximo a 8 a 9%, baseando-se, claro, na cotação atual. Então, o nosso top 3 de ações, temos Petrobras e BB Seguridade, dois ativos que com certeza estão em bons preços atualmente. E o nosso último ativo, não menos importante, mas que também já teve uma forte valorização esse ano, mas que ainda assim pode estar apresentando um bom momento de oportunidade, é a nossa querida B3SA3, a nossa Bolsa de Valores. Uma empresa sólida, resiliente, nunca trouxe prejuízo e ainda assim é considerado um monopólio dentro do segmento em que ela atua. Claro que tivemos e continuaremos tendo muitos boatos de uma possível segunda bolsa de valores, trazendo uma concorrência direta para a B3, mas até o momento isso não passa ainda de um boato que já vem percorrendo há vários anos. No momento atual, o B3 segue firme no segmento em que ela atua e melhor ainda. Da mesma forma que Petrobras, que é um grande player do segmento de petróleo, B3 é um grande player no segmento financeiro e ainda assim segue avançando em outras frentes, fazendo uma diversificação ainda melhor na sua receita. E esse é um dos principais pontos que eu destaco no segundo trimestre de 2025. Sabemos que a renda variável começou a andar um pouquinho melhor em 2025, mas mesmo assim temos alguns pontos de atenção e que a B3 está buscando diversificar com aumento em outras novas frentes, visando também se precaver, minimizar esse risco em cenários de queda de renda variável, como estamos vivendo nos últimos anos. Por mais que a Bolsa, por mais que o Ibovespa ameaçou dar uma reagida agora em 2025, ainda assim o cenário de alta de juros impacta diretamente o mercado de renda variável, fazendo com que pessoas permaneçam na renda fixa e deixando de lado ativos como ações, fundos imobiliários e todos os demais ativos de mercadoria futuros, por exemplo, que trazem retorno, que trazem receita para a nossa querida B3SA3. Alguns destaques operacionais referentes ao segundo trimestre. Tivemos um avanço quando falamos no mercado de renda variável nas ações, crescendo 9,2% quando comparamos ao mesmo período de 2024, um avanço de 13,5% também em novas emissões de renda fixa quando comparamos o segundo TRI de 2024, e quando olhamos diretamente a DRE, podemos ver um avanço basicamente em quase todas as frentes. A receita total crescendo 0,7%, receita líquida 3,5%, o lucro líquido recorrente 4,2% e o lucro líquido recorrente por ação 13,4%. Também quando comparamos ao segundo TRI de 2024. Se compararmos com o primeiro trimestre desse ano, tivemos um avanço ainda mais significativo quando falamos, por exemplo, desses indicadores. Vale ressaltar, a margem EBITDA da empresa teve um pequeno decréscimo, mas ainda assim encontra-se em excelente patamar, 70% de margem EBITDA. Um número muito positivo quando olhamos esse segmento. Vamos olhar os demais indicadores fundamentalistas então de B3SA3. Conforme a nossa plataforma do Investing Pro, hoje teríamos, quando comparado à cotação atual de R$ 13,00 para a B3, um upside potencializando mais de 40% de retorno quando olhamos o preço justo de R$ 18,30. Também considere esse preço justo um pouquinho arrojado, mas mesmo você sendo conservador, mesmo a empresa tendo uma valorização em 2025, ainda assim você pode fazer qualquer tipo de valuation que em grande parte deles você verá que R$ 13,00
para a ação hoje, baseando-se nos resultados mais recentes e também baseando-se nas projeções para os próximos trimestres, a empresa está sendo negociada com um bom desconto sobre o valor efetivo que ela pode trazer a nós acionistas. Entre os principais destaques, podemos citar, por exemplo, a receita dela que vem crescendo, o lucro líquido com certeza também vem tendo forte avanço. O PL, que particularmente eu não olharia tão diretamente para a B3, até mesmo porque não teríamos outras empresas diretas para fazer um comparativo. Então, tem segmentos de empresas que o PL realmente é muito alto, que o PVP, por exemplo, é muito alto também. Mas quando olhamos um ativo individual, eu não gosto de olhar tanto para o preço sobre o lucro, mas sim para o histórico da empresa. E isso, com certeza, no Invest in Pro, se você tiver interesse em detalhar melhor tais indicadores, com certeza vale a pena. Tanto a receita passada, lucros passados, a evolução das margens, do crescimento que a empresa trouxe nos últimos anos e, claro, fazer projeções de valuation da mesma forma que exemplifiquei na Petrobras, baseando-se na previsão de lucro líquido. Também a projeção de lucro por ação, você tem um valor hoje próximo a 0,96 e muitos outros indicadores que eu deixo a sugestão para você analisar. E claro, novamente, eu não poderia deixar de gravar um vídeo analisando por completo o segundo trimestre de B3SA3. Vou deixar aqui no card o top 3 de ações que estão baratas para se aportar em setembro. Eu tenho a análise individual de cada uma, com certeza de forma mais detalhada. O intuito desse vídeo foi elencar de forma rápida e objetiva os 3 players que, na minha visão, podem apresentar uma boa oportunidade de aporte, mas com certeza, antes de investir, você deve analisar de forma mais completa, mais detalhada, para verificar se essas empresas atendem à sua estratégia de investimento. E claro, pessoal, aqui direto no Invest in Pro, você também consegue fazer filtros comparativos e até mesmo os gráficos. Vamos fazer um breve comparativo entre as 3 empresas, mesmo sendo cada uma de um setor diferente, mas só para você entender como a plataforma é capaz de te proporcionar uma visão clara e objetiva das empresas que você busca aportar, das suas opções de estudo. Nesse caso, eu fiz um comparativo com os principais indicadores que eu não citei individualmente ali atrás. Novamente, mesmo cada qual sendo inserida em um segmento distinto, vale a pena você fazer, por exemplo, um comparativo desse para entender como cada uma delas se comporta. Então, o preço justo, todas elas apresentam potencial de valorização, baseando-se na cotação atual, com destaque para a B3, uma alta possível de 43%. Preço sobre o valor patrimonial, temos BB Seguridade com um número um pouco mais elevado, mas eu já comentei com vocês, empresas de seguro, você nunca deve olhar o preço sobre o valor patrimonial, porque a empresa, basicamente, ela trabalha com o dinheiro dos seus clientes. Então, não faz sentido você olhar o patrimônio, o valor patrimonial de uma empresa de seguros. Com certeza, sempre ele será bem discrepante. Então, aqui, particularmente, eu iria desconsiderar esse indicador em específico para BB Seguridade. Dívida líquida sobre EBITDA, Petrobras com uma dívida extremamente saudável perante o patamar da empresa. BB Seguridade e B3 nem possuem dívidas, basicamente. ROI, cada qual com o seu segmento, mas mesmo assim números muito positivos. Lucros bilionários, com certeza com destaque para a Petrobras, uma das maiores ações da Bolsa de Valores, chegando aí a 70 bilhões de lucro. A previsão do lucro líquido aqui vocês conseguem ponderar também quanto que, baseado, claro, nas projeções da plataforma, a empresa está projetando crescer. Nesse caso, BB Seguridade aqui teria um pequeno decréscimo quando comparado aos últimos trimestres. Mesmo assim, B3 teria um leve avanço e Petrobras um avanço ainda mais significativo. Então vale bem a pena, pessoal, aqui você consegue elencar por qualquer outro indicador, por exemplo, o KGL de receita, quanto que cada empresa cresceu nos últimos 5 anos, para você identificar algum detalhe que você considera mais importante que às vezes eu não citei nesse vídeo. Vale a pena, fique bem à vontade para brincar com todos os indicadores e tomar a sua melhor decisão baseada em fundamentos, em números e análises racionais. E aqui, pessoal, então, fazendo um fechamento completo, os principais pontos de cada empresa que eu considerei na minha análise. Petrobras, um cenário adverso que a empresa vem passando, que é o petróleo em baixo, comprovando que ela sabe se comportar mesmo em cenários de incerteza.
aumento da produção e avanço em investimentos com baixa dívida. Vocês viram que a Petrobras hoje possui uma dívida líquida sobre a EBITDA de 1,5, então ela realmente possui dívida, é uma dívida bilionária, convenhamos, sabemos disso, mas quando comparamos ao portfólio total, ao patrimônio total que a empresa tem e o lucro que ela ofere, nesse caso o EBITDA, o lucro operacional, com certeza sabemos que é uma dívida bem saudável que faz parte, visto que a empresa está crescendo em várias frentes, fazendo novos investimentos. BB Seguros teve um lucro crescente, um ROE chegando a 90%, extremamente relevante, e dividendos consistentes. Hoje, BB Seguridade com certeza está entre as top 5 ações que mais pagaram dividendos e de forma consistente, de forma resiliente. Não é aquela empresa que em um ano paga 20% de dividendos, no outro ano paga 3%, no outro ano paga 8%. Não, BB Seguridades ela tende a manter uma constância um pouquinho mais assertiva para você que busca, quem sabe, uma renda passiva um pouco mais previsível para o decorrer dos anos. E B3 teve um avanço nas receitas, crescimento em várias frentes, como vimos de forma breve diretamente no segundo resultado divulgado agora esse ano, e o preço abaixo da média histórica. Então, pessoal, esse seria hoje o meu top 3 de ações que estão em boa oportunidade para você, investidor, se ainda não investe em nenhuma dessas empresas, buscar maiores detalhes, analisar um pouquinho mais profundamente, porque com certeza não podemos negar que o valuation delas, quando comparado à média histórica, está apresentando boa oportunidade. Esse vídeo não é recomendação de investimento, mas com certeza fica a minha sugestão para você analisar com mais detalhes, assistir os 3 vídeos completos onde eu analiso o resultado de forma individual para cada uma das 3 empresas. E claro, se você ainda não é assinante do Investing Pro, clique no primeiro comentário fixado, faça a sua assinatura com um desconto de 15% sobre o valor final, que eu tenho certeza que você não se arrependerá. A plataforma é extremamente completa e vai te auxiliar em todas as demandas, em todas as suas análises fundamentalistas que você virá fazer para cada vez mais melhorar o seu portfólio, melhorar a sua rentabilidade de investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e com certeza deixe a sua sugestão de próximos vídeos ou próximas análises que você gostaria de ver aqui no canal.